Então, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, convidando os irmãos e as irmãs para que nós possamos trazer a lembrança carinhosa do nosso Mestre Jesus, nos aconchegando ao seu coração. Como o nosso querido irmão Edgar hoje desenvolve também a sua atividade através das vias online na Sociedade Espírita Caminho da Luz, que nós possamos trazer frequentemente ao nosso coração a saudade do nosso Mestre Jesus, a saudade do exemplo, a saudade do ensinamento, a saudade de praticarmos e voltarmos para os seus braços amorosos. Ele que nos indicou e nos indica diariamente o caminho através do seu Evangelho de amor. Mestre, esteja conosco nesses momentos que são tão enriquecedores para as nossas vidas, mas permita que os teus benfeitores amorosos, que aqueles anjos, os nossos protetores, aqueles que nos abraçam todos os dias, desde o momento em que nós aportamos aqui ao plano terra e antes disso, que possam eles nos auxiliar, nos inspirando e nos encorajando nesses momentos desafiadores que todos nós temos vivenciado. Porque não tem um de nós, Mestre Jesus, que não enfrente as suas lutas, as suas provas, e quem sabe até mesmo, naquelas horas bem difíceis, as nossas expiações. Mas nós, com a certeza de que tu és o timoneiro desta nau que navega por águas intranquilas, mas na direção da paz e da calmaria conquistada pelo trabalho pessoal e individual, que possamos nós, com esta certeza, nos sentirmos capazes de influenciar harmoniosamente, benevolamente, a vida de cada um daqueles que tu colocaste ao nosso lado, ao nosso encontro, com o direcionamento do Pai Maior, para que aprendêssemos juntos, para que nos aprimorássemos no amor, no perdão, na benevolência de uns para com os outros. E vemos ainda tanta dificuldade, muitas vezes, amigo Jesus, de desenvolvermos essas atividades. Mas quando nos lembramos e nos deparamos com a receita que nos deixaste, através do teu evangelho de amor e de bondade, de luz e de perseverança, nós nos acalmamos, somos mais felizes, porque sabemos que tu está conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, amigos e amigas, boa noite, Assis, seja bem-vindo, que bom te ver aqui. Puxa, dona Silvana aí, que depois nós conversamos. Tranquilo, querido. Então, hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez aqui, eu concordo com o que é a terceira vez esse ano, porque na de fevereiro eu estava presente e na que foi durante o ano eu não consegui estar porque eu tinha uma atividade lá no Caminho da Luz. Estamos recebendo a nossa querida Socorro, Maria do Socorro, a mãe do nosso querido Túlio, que é assim que a gente conhece, Socorro, né? Do Túlio Paz, que esteve conosco por um bom período na Sociedade Espírita Caminho da Luz de Passo Fundo, foi nosso colega de estudo no grupo que o Daniel coordenava, e a Socorro, ela tem aqui um currículo bem expressivo, porque ela não trabalha só na casa espírita dela, ela tem outras atividades que a gente sabe que ela desenvolve bem, que a gente já acompanhou algumas coisas, alguns trabalhos da Socorro. Então, ela no Movimento Espírita da Paraíba, nesse momento, ela está vice-presidente da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, instituição que ela ajudou a fundar. Ela fundou junto com o esposo, o seu Antônio Barbosa de Albuquerque, há 32 anos. É caminhada, meus queridos, porque hoje em dia, quando a gente percebe, muitas vezes,
como as pessoas se achegam à doutrina espírita na hora da dificuldade, como aconteceu para a maioria de nós e como ainda acontece. E quando se sente um pouquinho mais firme, às vezes se esquece daquele abraço carinhoso da espiritualidade. Nós sabemos que tem alguém que não só Socorro, não só esposo dela, mas que tem aí faróis iluminam os caminhos de nós que estamos chegando, é algo que nos alegra muito, porque nós não nos sentimos sós, nós nos sentimos fortalecidos, e nós sabemos que para eles também a jornada é bastante árdua e muito mais do que para nós que estamos chegando, porque manter a chama acesa é algo que exige combustível, um combustível que só a espiritualidade amiga, em nome de Deus e de Jesus, é capaz de nos dar esta fortaleza. Então, a Socorro, ela é expositora, inclusive ela vai desenvolver essa atividade conosco hoje, e coordenadora do DIGE, que é o departamento que trabalha com a infância e com a juventude, ministrante também de estudos do Evangelho e dos estudos sobre a obra de Joana de Ângeles, e voluntária do trabalho social da Casa Espírita. E agora há pouco ela estava contando para nós aí as manobras que ela faz diariamente para manter o grupo unido. Isso nos inspira muito. Nós precisávamos e precisamos, Socorro, dentro das nossas casas espíritas, convivermos com pessoas de experiência, como você. Então, a Socorro vem trazer para nós uma mensagem muito interessante e muito necessária, que é sobre a cura na visão espírita. E quem de nós não precisa saber sobre os elementos que a doutrina espírita nos dá para que nós venhamos a nos curar? Não esqueçamos, como mencionamos na nossa prece, que Jesus é o timoneiro. Ele está à frente da embarcação. Mas cada um de nós precisa desenvolver a sua atividade pessoal para ter o direito de cada vez mais não ser só um passageiro nessa nau que vence muitas vezes ondas aí e mares tempestuosos, mas que nós possamos dia a dia termos condições de direcionar aqueles que convivem conosco e aqueles que se achegam à doutrina espírita, tudo aquilo que nós já recebemos e que nós recebemos todos os dias. Socorro, minha querida, seja muito bem-vinda. É um prazer nós termos você conosco novamente. Nós sabemos aí que toda palavra que vem de você, ela não é só intelectual, ela é experienciada. Então, é um prazer para todos nós estarmos contigo aqui novamente. Agradecemos o Daniel pela oportunidade desse grupo, que é grandiosa, e pelo prazer de nós estarmos aqui. Está contigo, Socorro. Seja bem-vinda, minha querida. Gente, boa noite. Graças a Deus estou podendo cumprir o compromisso que a semana passada não pude, mas estou aqui bem melhor. Agradecer o carinho de vocês, esse elo que foi feito, né? E que a gente está mantendo, apesar das distâncias, esse elo, né? Paraíba, Rio Grande do Sul, olha que coisa. E a doutrina nos une, né? É uma doutrina que independe de religião, de espaço geográfico, do que for, porque o que nos une é o ideal maior, né? Essa nossa busca de sentido vivencial, de experiência amorosa, de crescimento. É isso que a doutrina nos inspira. E eu decidi falar sobre esse tema porque é um tema que eu fiz recentemente e que eu sempre procuro fazer os temas em que eu estou precisando de fazer a reflexão. Então, faz 3 meses que eu fiz uma cirurgia, essa cirurgia eu tive que fazer o tratamento da infecção urinária, tive que usar sonda, passei um tempinho. Eu sei que saindo de uma coisa, veio a Covid, veio outra, eu disse, meu Deus, eu tenho que parar um pouquinho e pensar, né? O que é que tudo isso quer me dizer? Por que eu estou tão fragilizada? Que cuidados eu estou precisando? Entender melhor o que significa esse estar bem de corpo e de alma, esse cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde, com esse instrumento maravilhoso, como diz Chico Xavier, né? Já que nós estamos aqui, vamos demorar o tempo que der.
para que a gente aprenda mais. Eu penso desse jeito. Antes eu tinha feito a programação até os 80, mas como a medicina está melhorando muito, eu estou estendendo para depois dos 90, né? Vamos ver, isso depende também de nós, da nossa mente, do nosso cuidado com a alimentação, com exercício físico e com os sentimentos. E aí, diante dessa fragilidade minha, eu fui procurar realmente estudar um pouquinho para tentar me ajudar. Então, o tema é primeiro para mim, e por extensão a quem interessar, tá bom? E por isso eu decidi falar sobre a cura na visão espírita. Então, o que é realmente a cura? Quando é que nós estamos nos curando? Será que estamos nos cuidando, buscando a nossa cura real? O que é a cura real na visão espírita, né? E eu vou começar lendo o trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador, o Advento do Espírito de Verdade, o item 7, em que ele diz: sou o grande médico das almas, e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. É muito consolador a gente ouvir isso, né? É muito consolador a gente saber que tudo que nos acontece tem um sentido maior. Tem um sentido maior. Nós, na tradição cristã, temos uma tendência muito grande a achar que a doença é castigo, porque desde lá dos livros mais antigos da Bíblia, em que se dizia que Deus iria abençoar a sua casa com a saúde, com a bonança, com tudo, né? E Jesus vem trazer uma visão diferente sobre essa cura, sobre o sofrimento, sobre a vida. Então, Jesus vai nos trazer uma nova visão do que é realmente a cura real. E nós vamos começar fazendo algumas reflexões do livro Desperte e Seja Feliz, em que Joana de Ângelo, no título Curas, ela vai fazer justamente uma abordagem mostrando que a cura não é simplesmente do corpo, que nós precisamos ver a cura no seu aspecto integral, certo? Porque todos nós buscamos a cura. A medicina está aí, com todo o crescimento da ciência, nos possibilitando 1001 recursos, claro, nem para todos, evidentemente, mas nós já temos, enquanto conhecimento, a cura de muitas doenças, de muitos males, e como termos uma qualidade de vida melhor. Mas Joana vai mostrar a cura sobre o aspecto, um ponto de vista mais espiritual e holístico, em que a cura não se dá apenas no corpo físico, porque Joana traz a visão, desde o livro O Homem Integral, na sua série dos 18 livros da série psicológica, né? Ela já traz essa visão do homem como ser espírito, como esse ser holístico, como esse ser que traz para a matéria as doenças da alma, né? As dores do passado, fora o que nós construímos hoje nessa encarnação. Então, desse ponto de vista integral, certo? Holístico, nós vamos ver que a cura vai além do corpo. Então, nessa concepção, eu posso estar aparentemente sem doença nenhuma e meu espírito está muito enfermo. E, por outro lado, eu posso estar como Chico, que chegou a tomar 18 medicações diárias, no entanto, uma alma belíssima, de uma aura que avançava num espaço grandioso, numa circunferência grandiosa, que curava e fazia as pessoas chorarem até a distância. Então, que doença esse homem tinha, né? Porque aí a gente vai entender que a doença pode estar só no corpo por N fatores, mas a alma já está curada. Então, isso é um aspecto bem adiantado para a gente entender. Se nós analisarmos até o conceito mesmo da Organização Mundial de Saúde, que vai dizer, desde 1946, olha o conceito, um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças e enfermidades. Por quê? Você pode não ter nenhuma doença física, mas estar com estresse, com depressão, né?
pode estar com ansiedade, que já é considerado uma doença. Então, vocês vejam. O barulho agora foi grande. O barulho, eu não sei se vocês ouviram, mas foi estarrecedor. Então, uma pessoa pode não ter nada fisicamente e estar emocionalmente perturbada. Então, veja que o próprio conceito de saúde, ele já abrange. Tentaram colocar a visão espiritualista, né? Uma visão de uma conotação mais abrangente, mas mesmo assim deu problema. Iria mexer com conceitos, então eles preferiram não mexer. Mas a gente vê que mesmo esse conceito dizendo físico, psíquico e social, está incluindo que o ambiente também nos adoece. Está incluindo que o social também nos adoece. Não é só uma questão de alimentação ou de você desenvolver determinadas doenças hereditárias ou não. Por exemplo, se você mora à beira de um rio, lá em Roraima, em que a contaminação de mercúrio é muito grande, com certeza aquelas comunidades vão ter mais câncer do que outras comunidades que não têm acesso a uma água contaminada com mercúrio, a plantas que recebem essa contaminação. Então, por isso que o ambiente social também é incluído, porque nem todas as doenças nossas são kármicas. Há doenças nossas que têm a ver com o social, com o ambiente que vivemos, com as emoções que estamos desenvolvendo, com as pessoas doentes com as quais nós convivemos. Hoje a gente já sabe que uma pessoa que convive com um depressivo, se ele não se cuidar, ele também vai ter depressão. Então, essa visão mais abrangente, Joana já fala isso no livro Desperte e Seja Feliz, mostrando que a maioria de nós estamos muito abertos para todas as doenças, porque nós também precisamos nos ver como um todo, nessa visão mais holística. E aí ela vai falar sobre justamente que a maioria de nós não queremos a cura, nós queremos anestesiar os sintomas. E nós vamos ver que a própria medicina, ela tem, por mais que se fale em humanização em medicina, em visão holística, em terapias alternativas, todo um universo, mas você vê que a tendência da medicina é só medicamentosa. Aqui e acolá você vê um médico que diz, olha, esse seu estômago não só é essa úlcera. Olha o que é que você está sentindo, de quem é que você tem tanta mágoa, de quem é que você tem tanta raiva, o que é que você quer mudar na sua vida e você não está conseguindo. Essa dor no pé não é simplesmente a dor no pé, você não está sabendo como caminhar, e a vida está te freando, está te dando dor no pé, na musculatura, para ver se você para. Porque, na verdade, as doenças, elas trazem para nós informações grandiosas sobre o que está acontecendo conosco. Certo? Então, quando nós passarmos a entender que nós somos esse conjunto, espírito, matéria, perispíritos, né? Centros de forças, energia, como é que a gente faz uma ressonância, uma tomografia? Porque tudo é energia. Não é? Nós já ouvimos falar sobre chakras, mas a gente não, né? A gente não aprofunda, não leva a sério, a gente não sabe. Quando está com dor de cabeça, por que eu estou com dor de cabeça? Para, vai fazer uma prece, analisa, tenta descobrir o que foi que gerou essa dor de cabeça. Você vai descobrir. Boa noite, nossos amigos aí. Edgar. Lindo. Vindos direto do trabalho para ti, viu, Olha, Lúcio? Porque eu estava cuidando, estava te ouvindo e cuidando ele aqui, que ele estava encerrando o trabalho dele. Queridão, sejam bem-vindos. Coisa mais linda. Então, o que a gente estava falando aqui? Justamente nisso, né? Essa questão de que nós nos esquecemos que somos espírito, que somos um conjunto, espírito, matéria, que temos todo um passado de outras vidas, mas que nós somos energia. Você pode entrar num ambiente e sair com uma dor de cabeça terrível, você não saber o que é. E aquela dor de cabeça pode ser um espírito e pode não ser um espírito. Pode ser a energia de alguém que você acumulou, que se juntou ao seu já o chakra desequilibrado.
Bastaria uma prece, uma meditação de 15 minutos, 20, para você liberar aquela energia e você voltar a centrar seu centro de força. Tem umas práticas da yoga que eles dizem o seguinte, que é muito difícil as pessoas cumprirem. Você chegou da rua, chegou do seu trabalho, você entra dentro de casa, você não vai falar com ninguém. Você vai para o seu cantinho, passa lá 15 minutos respirando. Imagina se a gente tem essa disciplina. A gente já chega em casa, é janta, é menino, é casa, é não sei o quê, né? Aí a gente já chega falando, contando o que houve durante o dia, a confusão. A gente não tem tempo para mudar. Joana de Anjos diz nesse mesmo livro, em que ela fala do médico interno, desperte, seja feliz, tem uma mensagem que sempre me chamou a atenção, essa do médico interno. Ela é linda, essa mensagem, é profunda. E ela diz que se você não para de uma atividade para entrar em outra, você tem que ter paradas para você poder parar, que é justamente o que yoga diz isso há 3.000 anos atrás. Para, respira, libera aquela energia, libera aquela situação para você poder entrar em outra. A Joana diz, é mesmo que se a gente fosse, quando a gente não faz isso, é mesmo como um rolo compressor que vai passando e triturando tudo. E o restante a gente não sabe o que pode ser. Estresse, irritação, agressão, desequilíbrio, tudo. E você pode mudar a energia de todas as pessoas que estão com você. Por que é que pede que quando você vai para uma atividade, você se prepare para ela? Eu nunca esqueci. Aí estou sendo entrevista belíssima. Como é que você faz, meu amigo? A quase 300 quilômetros de velocidade, 280, dobrar uma curva e saber para que lado você vai para passar do companheiro. Porque para a gente que está assistindo, acha que é a coisa mais fácil do mundo. Ele disse, eu chego 1 hora antes da corrida, entro no carro, pego a pista lá do dia que ele vai, né, do campeonato, e eu fico só mentalizando, quando eu chegar aqui, o que é que eu vou fazer? Provavelmente é natural as pessoas escolherem mais, digamos, a esquerda do que a direita. Então, para eu ir para o meio ou para cá, eu tenho que estar com a velocidade tal. Ele fazia todo esse movimento de todos os passos. O que é que ele estava fazendo? Ele estava dando comando ao cérebro, porque o cérebro ele é um órgão que ele obedece ordens da mente. E a gente esquece disso, viu? Mas a neurociência está aí para mostrar, a psiconeuroimunologia, a neurociência, está tudo aí para mostrar. O cérebro recebe ordens. Se você disser, amanhã eu vou viajar às 3 horas da manhã, eu tenho que acordar às 2h30, às 2, mesmo você botando o despertador, você acorda. Eu acordo 5 minutos antes. E eu não digo que é para me acordar 5 minutos antes do despertador, que eu, claro, eu nunca confio, eu boto meu despertador. Eu acordo antes. Por que você faz isso? Porque você ordenou o cérebro. O cérebro vai, ele é quem manda em todos os órgãos. Ele é o centro. Então, quando você mentaliza e diz... Vocês lembram aquele jovem que no primeiro show da Xuxa que ela foi fazer na Argentina, ele faleceu, um jovem de 16 anos? Ele dizia a todos os colegas, eu não vou aguentar ver a Xuxa, eu não acredito que eu vou ver minha deusa. Se eu vê-la, eu vou morrer do coração. Gente, as amigas testemunharam que ele dizia isso. Quando ele viu a Xuxa, ela estava descendo do carro, que ele viu a Xuxa, ele caiu no chão, perto dela. Foi uma cena horrível. Ele ordenou o cérebro. É como tem gente que diz, não, se me chamar para falar, eu vou tremer, eu vou ficar muda. De tanto ela dizer isso, se chamar, ela vai ficar mesmo. Pode tirar, porque é arriscado ela cair. Porque você está mandando o seu cérebro. Então, a gente esquece disso. Que nós temos um cérebro que obedece ordem. Então, para fechar a ideia de Joana, ela diz o seguinte, não deixe sua vida virar esse rolo compressor, que você sai de uma coisa para outra e não amadurece.
e não se cura, e não se ajuda. Então, é importante a gente se preparar. Meia hora antes dessa reunião, eu estou aqui. Estou me preparando, me concentrar. Eu vou fazer o quê? O que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso objetivo? Você vai falar com o filho. Se prepara para falar com o filho. Prepara. Preciso falar com meu esposo. Como é que eu vou falar? Eu quero dizer isso sem ofender. Como é que eu vou falar? Se prepara. E a gente consegue muita coisa. Então, esse ser integral que Joana faz com que a gente compreenda que é um ser, energia, corpo, matéria e espírito. E aí nós vamos entender que esse ser, que tem uma consciência cósmica, ele precisa olhar para si de maneira diferente, entendendo o que é a cura. Porque a cura, muitas vezes, como eu estava falando, a gente ainda procura anestesiar muito. Uma simples dor de cabeça já vai logo para o comprimido, você não para fazer uma prece. Eu passei mais de 20 anos sem tomar um comprimido para dor de cabeça. Porque toda vez que eu tinha, eu já sabia. Era excesso de pensamento, agitação, estresse, ou alguma entidade precisando de ajuda. Então, parava, fazia. Parava, fazia. É? Isso é muito importante. Você começar a ter consciência da dor do seu corpo. Onde é que está? Não é castigo, é um sinal. Joana vai dizer, no livro, eu tinha até anotado aqui o nome do livro, deixa eu ver se eu encontro aqui o nome do livro, gente. Acho que é esse aqui. Libertação do Sofrimento, da editora Leal. Ela tem o livro Curas Aparentes e Curas Reais, é o título desse texto. Né? Então, ela vai dizer justamente que é necessário considerar a cura do ponto de vista espiritual e não apenas dos processos fisiológicos. Porque se nós estamos nessa interação espírito-matéria, certo? Então, muitas das nossas enfermidades não são castigo. Ela diz, a doença, a dor é um sinal, não é castigo. Não é para a gente entender dor como castigo. Inclusive, a gente sabe que há espíritos que reencarnam já pedindo determinadas doenças. Olha a questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o livre arbítrio. Olha isso. Então, o nível de provas que nós vamos escolher tem a ver com a nossa necessidade evolutiva. André Luiz fala no livro Missionário da Luz, e no livro Nosso Lar, vocês vão encontrar também no departamento, no Ministério da Reencarnação, vocês vão encontrar lá os mapas para os espíritos que têm mérito, condição de planejar. Outros, o mapa já vem prontinho, porque é consequência da vida anterior e das vidas anteriores, então não dá para escolher muita coisa, certo? Mas, mesmo assim, o espírito ainda pode desistir. Vocês sabiam disso? Está lá no Livro dos Espíritos. Na gestação ainda, quando ele vê o corpo que vai vir com muito problema, há espírito que desiste. De última hora, ele diz, o quê? Eu não vou aguentar não, e desiste. Isso é sério. Inclusive o netinho nosso, fica todo arrepiado, que reencarnou com síndrome de Down, com todos os problemas que uma síndrome de Down favorece, ele quis desistir. E foi incorporado no médium, e nós tivemos que doutriná-lo, consolá-lo, que ele compreendesse e aceitasse essa reencarnação, para ele poder continuar. E a irmã que veio com ele, que ele é gêmeos, a irmã é saudável, incorporou na médium, pedindo ajuda a mim e a Toinho, uma voz que a gente ajudasse, porque ele estava querendo desistir, porque sabia que não ia ser fácil. Foram 2 incorporações em um mês em que ele fez 2 cirurgias e ele estava querendo desistir, aproveitar a cirurgia e ir embora. E tudo isso foi feito
E ela depois, durante o sono, vem e agradece a irmãzinha dele. Esse criança tinha tudo para não estar reencarnada hoje. Porque foram muitos os problemas. 8 meses no UTI. 3 anos no home care. 5 cirurgias de uma vez, do cardíaco ao estômago, ao traqueóstomo. Ele tinha tudo para não falar hoje. E ele está começando a falar. Desde os 4 anos e meio, ele já está repetindo as palavras. É para dizer assim, ó, vai reencarnar, aceitou para se curar. E está sendo amparado. E tem a ajuda da irmã. Porque o desenvolvimento dele tem a ver com a irmã 24 horas do lado. Certo? É uma coisa assim, uma lição fantástica para a nossa família. Do que é um espírito reencarnar, querendo se libertar, mas com medo ainda. Mas ele recebe tanto apoio, tanto carinho, que ele é uma criança altamente amorosa e muito amada. É uma coisa linda. É um presente de Deus ele está entre nós, de aprendizado todos os dias. Aí você olha e poderia dizer, meu Deus, essa criança não vai ser ninguém na vida, não é assim? Que os materialistas pensam, os funcionalistas, os estruturalistas, que valorizam a matéria, vai fazer o quê? Está só atrapalhando. Tem gente que, infelizmente, ainda pensa assim. Então, vindo as enfermidades, do ponto de vista espiritual, Joana vai dizer o quê? Que é uma oportunidade nossa de aprendizado, não é castigo, é experiência. O que uma pessoa pode aprender reencarnando com determinada doença? Porque a gente só vê como coisa ruim. A gente não vê como um instrumento de educação da nossa alma. Então, Joana vai falar que a cura real começa de dentro para fora. Não é a cura fora que mostra. Quantos espíritos pedem um corpo altamente saudável porque ele não tem condição de renunciar a nada? Ele vai preferir um corpo saudável para ele poder exercitar outras coisas. Mas não é que ele poderia ter um corpo saudável, não. É que ele tem. Do mesmo jeito, outros teriam condição de ter um corpo altamente saudável, bonito, e não querem. Não querem por quê? Porque se conhecem. Sabem o quanto a matéria nos ilude, o quanto a nossa visão fica turva no plano espiritual, o quanto a gente olha para o dia a dia e só enxerga o dia a dia. É muito difícil incluir o espiritual na vida das pessoas. É muito difícil você ter uma disciplina de oração, de leitura, um trabalho voluntário em que você leva a sério. Não é fácil, não. E cumprimento da mediunidade. Ih, meu Deus, isso vai ser peça rara daqui a uns dias. Médium vai ser peça rara, certo? Então, na verdade, a gente ainda não dá importância. Então, Joana disse que a doença deve ser entendida como um sinal. A doença não deve ser vista como castigo, mas como um sinal ou mensagem de que algo está desequilibrado. E pode ser uma oportunidade grandiosa para reflexão e crescimento espiritual. Então, desse ponto de vista, nós vamos entender que realmente a cura tem a ver com a nossa mudança interior. Então, como se chegar a esse caminho da cura? O que será que a doença quer nos ensinar? Tem um texto de Joana que ela fala de muitas coisas. E tem outro de Chico que eu já li. Joana vai dizer que tem doenças que é para diminuir o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a gula, a inveja, falar mal da vida alheia, sei lá. Tem enfermidades que elas nos levam a gente se retrair um pouco, certo? Então, essa tomada de consciência, ela passa por uma necessidade, como Joana diz, do autodescobrimento. Como é que eu vou saber? O que essa doença quer me dizer? Então, eu vou ter que começar a fazer uma reflexão sobre mim mesmo.
sobre essa conexão entre o corpo e o espírito, começar a ver os paradigmas novos da ciência, do espírito, do ser humano, essa visão do ser integral, que Joana nos traz, né? E a gente buscar, como diz Emmanuel, que a cura verdadeira requer uma transformação interna. O que seria essa transformação interna? Então, para chegar a ela vai dizer lá na frente que o que mais cura é o amor, certo? Isso aqui eu vou deixar para o final, essa parte. Que a verdadeira cura nossa está no amor. Mas Joana vai dizer que nós precisamos fazer o quê? Uma busca para a gente descobrir o que realmente está nos adoecendo. E aí nós fomos encontrar no livro Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 2, o item Conflitos e Doenças, que é o curso que é o livro que eu estou estudando. Ela vai dizer que uma das finalidades primeiras da reencarnação é a aquisição do amor, de uma afetividade plena para o crescimento espiritual e o nosso autoaprimoramento, o encontro com o Deus interno. Então, ela vai dizer que se o amor é o alimento das almas, as nossas doenças têm a ver com falta de amor. Mas, para isso, quando ocorre essa disruptura, né, esse equilíbrio existente entre a consciência, o que eu já sei que eu devo fazer, mas eu não faço, isso afeta o corpo físico. Então, se a gente já tem um nível de consciência que não deve falar mal da vida alheia, quando você falar, você vai sentir dor de cabeça. Você vai sentir um mal-estar. Só que quem vai perceber isso? Quem está num processo de autodescobrimento, de busca interior. Aí você vai conseguir começar a fazer relação. Quando Santo Agostinho diz, passe a vista no seu dia, foi assim que eu consegui superar minhas imperfeições, comece a ver desde o primeiro momento. Gente, na hora em que eu falei a besteira, chega a dar uma dor. Você começa lá, tá lá pensando um dia. De manhã, acordei, me levantei, tomei café sozinho, eu não tomei, saí, fui fazer... Quando você começa a passar o dia, a revista, na hora que você fez a besteira, você vai ter um estalo. Você vai saber. Não vai ficar em branco, não. Porque nós estamos desenvolvendo a consciência. E a consciência vai avaliar, eita, parece que eu não devia ter dito isso, meu Deus. Eu acho que é melhor amanhã eu me retratar com fulano. Aí você vai começar a perceber. Então, Joana vai dizer que sem o autodescobrimento, nós não vamos digerir os próprios problemas. E é necessário, inadiável, começarmos a fazer isso. Porque não há crescimento, evolução espiritual só lendo livro, só frequentando casa espírita, só assistindo palestra, só fazendo palestra. Se não tiver vontade de se transformar, de se olhar, de se enxergar, de ter humildade de se ver e de buscar se ajudar, a gente sai do canto, não, gente. A gente repete demais. Por que será que há espírito que passa 10 encarnações se suicidando? Por que será que há espírito que passa 10 encarnações traindo a mesma pessoa? Repetindo os mesmos erros. Na pobreza, na riqueza, na classe média, em classe nenhuma, os erros continuam. Porque enquanto a gente não parar para a gente dizer, chega, o que é que eu faço agora? O que é que realmente eu estou precisando? A gente não muda. Não existe evolução sem suor, sem esforço. Não se evolui. Olha, Jung diz uma frase tão linda. Ele diz que não se conquista a luz interior pensando na luz. Menina, a primeira vez que eu vi isso, eu ri tanto. Porque toda vez que eu estou rezando, eu penso numa luz. Eu pensava numa luz. Eu me lembrava lá do coração azul de nosso lar no final da tarde. Olha que coisa linda. Tudo bem, você pensou numa coisa ótima, mas não pense que você vai superar seu vício só pensando no coração
azul, que é mentalizado, vibrado no lar, lá em nosso lar, todas as tardes, quando o ministro faz a prece com todos os funcionários, todos os alojados, todos os ministros. Então, vocês imaginem, não se conquista a luz só pensando na luz. Então, como é que se conquista a luz? Trabalhando, refletindo, derramando lágrimas, se esforçando para a gente ser melhor. É isso que Joana vai dizer, que nessa busca da consciência lúcida, nós vamos saber por que estou doente. O que é que essa dor de cabeça constante está me dizendo? É intolerância? É raiva do chefe do trabalho? É raiva do diretor lá do departamento da faculdade? É raiva do dirigente sem espírito, daquela invejosa, que eu digo que é invejosa, né? Aquela invejosa que está lá naquele grupo, atrapalhando todo mundo. Sei lá. Ou daquele meu irmão doente, ou daquele meu vizinho chato, não sei. A gente, a gente se acostumou a botar a culpa das nossas dores e dos nossos conflitos nos outros. Ah, é meu marido. Ah, ele pode ser daquele jeito, mas o que é que eu faço para eu mudar? Como é que eu recebo isso? Porque se realmente não dá, por que é que a gente não se separa amigavelmente, sem ódio, sem vingança? Qual o problema? Todo mundo tem um direito. Do mesmo jeito que você deixa um emprego, deixa claro que eu não estou aconselhando ninguém a se separar por qualquer coisa. Mas se é para estar se infernando e sendo infeliz, os dois, e os filhos, às vezes é melhor um distanciamento. E que a gente saiba também conviver com esse distanciamento, sem ódio. Porque hoje a própria ciência já mostra que o ódio mata, que a raiva mata. A gente já ouviu dizer, a raiva você está tomando veneno pensando que está matando os outros. Você que está tomando veneno. A raiva. Eu conhecia um enfermeiro que trabalhava, frequentava aqui a fraternidade, e aqui em Campina Grande a briga é muito grande entre 13 campinenses. Graças a Deus diminuiu. Mas teve um período aqui que era uma coisa horrorosa. No dia que era a final de campeonato, os dois, seja qual fosse o que ganhasse, o número de infarto, de aneurisma e de pessoas no hospital era um absurdo, gente. Incrível. Aí a gente acha, não, fulano morreu porque tinha de morrer. Olha, eu não gosto quando espírita diz isso. Não gosto. Morreu porque tinha de morrer. Foi porque Deus quis, porque chegou a hora. Não diga nada não, criatura, fica calado. A gente sabe de nada não. Outra coisa besteira que a gente diz, morreu, descansou. Gente, que descansou, gente? E a consciência, gente? A gente é capaz de avaliar nada de ninguém. Morreu, vamos orar. É a maior caridade que a gente faz lá no velório. Em vez de estar conversando com as pessoas, senta lá quietinho, vai orar, bota uma música suave, faz uma prece, chama alguém para orar, evita as conversas do mundo. Quer conversar, meu filho? Vai lá para fora, pelo amor de Deus. Olha aqui dentro, só fica quem for rezar. Aí isso é caridade. Mas a gente dizer para o parente descansou, não diga nada. Fique calado, faça como o Chico, dá só um abraço. E ore pelos parentes e pelo mundo. Essa é a caridade verdadeira. Porque, minha gente, o tribunal da consciência é pesado. Aquilo que Joana disse, que a gente sabe e não faz, adoece. Então, nós vamos adoecer. Por que tem pessoas com câncer e numa leveza tão grande? Porque elas não brigam com a doença. Elas não estão revoltadas com a doença. Elas estão apenas se tratando. Uma vez eu fui dizer na frente de uma pessoa, não, meu filho está doente, ele está fazendo tratamento de câncer. Ele olhou para mim e disse, mãe, eu não estou doente. Estou me tratando de um tumor. Ele não se sentia doente. Um jovem de 21 anos, me dando lição. E foi assim que ele encarou. Ele nunca se sentiu um coitadinho, que estava perdendo a vida, que era jovem. Não, ele lutava para viver. Ele buscava viver. Mas ele não reclamava de dor, gente. Ele não reclamava da condição de estar doente. Uma vez ele disse, mãe, como é que a pessoa enfrenta uma doença dessa sem conhecer a reencarnação? Eu disse, meu filho, que bom, meu filho. E você entendeu isso. Eu também não sei como é que alguém enfrenta
um drama desse sem conhecer a reencarnação. Ali eu entendi que meu filho já estava entendendo tudo. E olha que visão. Então, há uma necessidade de cada um da gente se conhecer. É uma responsabilidade nossa. Eu tenho um compromisso comigo de me conhecer, de saber como é que eu funciono. Você sabe como é que você funciona? Numa situação de emergência, quem é o primeiro a socorrer? Por exemplo, eu já me vi numa batida de um carro, de uma pessoa, e eu sei que meu funcionamento, eu sou a primeira a socorrer, seja qual for, eu não penso. É uma coisa que é automática na minha vida. Um menino está engasgando, quem é a primeira a socorrer? Sou eu. Um caiu não sei aonde, quem é a primeira a fazer? Um acidente que tiver, onde eu tiver, eu sou a primeira. Eu não penso. Isso é uma coisa que já está em mim. Ah, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que é isso? Não, não tem pensamento. Tem ação. Funciona assim. Agora, isso também tem um lado negativo. Quando eu vejo uma injustiça, se eu não tiver cuidado, eu acho também sem pensar. E aí a gente tem que ter cuidado para não magoar, para não ferir o outro, para não interferir no direito, na liberdade do outro. Então, você tem que saber como é que você funciona. Como é que você funciona? Ah, eu não tenho vontade, não. Vamos cuidar disso. Não é normal a gente não ter vontade. É bom a gente ter vontade de alguma coisa. Boa, de preferência. Ter vontade para coisas boas. Como é que você funciona quando você está irritado, quando você está estressado? O que é que você faz para lhe acolher, para se acolher? Ou você não faz nada? É isso que Joana disse. A necessidade de cada um buscar digerir os próprios problemas é inadiável, devendo fazer parte da nossa agenda diária de todo aquele que desperta para a consciência do si, não se permitindo agasalhar conflitos, mesmo que sob ágeis camuflagens do inconsciente. Camuflar, esconder, botar a culpa nos outros, se fazer de vítima, de coitadinho, se autossabotar, se enganar, nada disso funciona. É a gente procurar se ver, se descobrir. Daí ela a proposta do autodescobrimento é eu começar a pensar como reajo diante de mim mesma quando as coisas acontecem. Diante de uma pessoa invejosa, quando você percebe a inveja, ou você nem percebe, como é que você reage? Diante de uma agressão, como é que você reage? Certo? Então, desses questionamentos, nós vamos começar a entender, por exemplo, qual a minha condição em relação ao próximo. Quando acontece de alguém falar mal de mim, quando acontece de alguém cometer uma injustiça, como é que eu reajo? E, por outro lado, como eu devo fazer para desenvolver um valor que eu estou sabendo que eu estou precisando dele, que eu já descobri. Porque essa razão e sentimento a gente tem que estar pensando, certo? A paz, Joana diz que ela deriva do equilíbrio entre a razão e o sentimento. Aquilo que a razão já me diz que é correto e que eu sinto e faço. Isso gera paz. Então, se minha consciência pede para eu fazer um trabalho voluntário, que eu devo ajudar os outros, se eu já tenho consciência disso e eu não tiro 2 horas por semana, eu tento convencer as pessoas aqui assim. Minha gente, 2 horas por semana, vocês não conseguem? Se agendem. Se a minha consciência já disse que eu devo fazer e eu não faço, eu estou gerando conflito que vai me adoecer. É isso que Joana diz. Que essa paz que nós vamos conquistar, ela é derivada, ela surge do equilíbrio entre a razão e o sentimento, aquilo que eu sinto, que eu já sei, e aquilo que eu escolho fazer ou não. Ivone Pereira, nos depoimentos, inclusive naquele livro Recordações da Mediunidade, ela fala no começo que não tinha um dia que ela não tivesse dor, dificuldade para conviver com a mediunidade e com os débitos do passado. Mas no final da vida, já perto dos 80 anos,
Ela disse: hoje eu me sinto bem. Hoje eu me sinto mais leve pela consciência do dever cumprido. Olha que coisa linda. Então, como é que a gente quer ter saúde mental, emocional e espiritual se a gente não se ajuda? Se a gente não se cuida espiritualmente? Porque o mundo faz com que a gente cuide do cabelo, das sobrancelhas, que a gente hoje já tem até cílio postiço, né, para você implantar. Gente, é cada delicadeza, né? Cada coisa para a gente ficar maravilhosa por fora. Não sou contra, não, ó. Meus cachinhos estão aqui, ó. Não sou contra. Você se sente bem, faça. Agora, não cuide só do corpo, porque não é só isso. A gente precisa cuidar dele para se sentir bem, para ter saúde, para chegar aos 90. Mas se a gente não cuidar das emoções, elas vão gerar doenças que vão adoecer os órgãos, que vão gerar as energias em desequilíbrio e o órgão não vai funcionar. E a gente vai adoecer. Então, o que é que Joana disse? A cura não é apenas um fenômeno físico, mas um processo holístico que envolve o corpo, a mente, o espírito e as emoções. Ela sugere que a verdadeira cura vai muito além de simples remoção de sintomas físicos, mas envolve uma profunda transformação interior, baseada no amor, no autoconhecimento e na conexão com o divino. Então, Joana vai dizer que só o amor nos cura. E aí a gente vai ver Jesus, aquele texto de Joana, em que ela fala da cura real, em que ele vai dizer que muitos foram curados por Jesus, fisicamente, mas não se curaram do espírito porque não buscaram seguir a mensagem de Jesus, não vivenciaram o amor, pegaram a cura física e foram viver a vida comum dos mortais. Muitos foram até se viciar. Então, ele diz, essa mensagem de Joana, em que ela fala da cura do paralítico, ela vai dizer que o cego, Bartimeu, se curou, certo? Mas voltou para as atividades normais do mundo, não seguiu a Jesus. Dos 10 leprosos, mesmo que voltou para agradecer, mas também não seguiu Jesus, voltou para a sua vida. Aí fala do endemoniado gadareno, o jovem epilético, Natanael ben Elias, que foi aquele que desceu lá do telhado na casa de Pedro e Cafarnaum. Todos eles voltaram à vida normal e não fizeram a transformação interior. Não aproveitaram a cura do corpo para curar a alma. Quem buscou a cura da alma? Aí ela disse, Maria Madalena, que realmente curou daquelas obsessões cruéis e depois foi cuidar dos leprosos e Jesus veio buscá-la. Quem cuidou mais? Quem se curou verdadeiramente? A mulher adúltera, que Jesus disse, vai e não peques mais. E ela depois cria uma casa e vai acolher pessoas e vai cuidar delas. E Zaqueu, que Joana é quem nos dá essa notícia, que ele, depois de algum tempo, sai da cidade onde estava e abre um albergue para as pessoas necessitadas. E passou o resto da vida seguindo Jesus. Então, Joana vai dizer que essas pessoas realmente curaram a alma. Eles não curaram só o corpo. Então, hoje a gente vê no Centro Espírita muitas curas. Inclusive, tem um texto de André Luiz que ele diz, né, que a pessoa foi curada 9 vezes. E nada do sujeito melhorar, continuava agredindo a mulher, as enfermeiras, quem tivesse. Aí os guias chegam lá, dão um passe ao contrário, eles dizem desse jeito. Dão um passe ao contrário e ele volta a adoecer. Porque diz que a gente tem direito a 10 chances. Então, na 10ª, na 9ª, se não mudou, na 10ª, então não cura mais. Por quê? Porque a doença ela não é castigo, ela é um desequilíbrio energético da nossa forma de agir, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Então, enquanto o Espiritismo fala de cura, e por isso que se diz hoje que o Espiritismo não promete cura, você vai para um atendimento fraterno, eu vou me curar, não sei. Irmã, depende de você. Aqui nós temos os recursos, o passe espiritual, a reunião pública, o trabalho no bem, é uma oficina de estudo, você vai estudar a doutrina que vai lhe ajudar, você vai ter oportunidade, porque o trabalho no bem, ele é curador. Nesse livro mesmo, Cura e Autocura, de André Moreira, é um livro muito bom,
Acho que esse livro é de 2012. Acho que é de 2012. Esse livro dele nem é tão recente. Deixa eu ver se tem aqui, fácil. Não estou achando. 2010. Cura e autocura. Tem textos belíssimos nesse livro de André Moreira, em que ele fala sobre a cura, os estágios e porquê. E tem um texto muito bonito que ele fala sobre a caridade. Aqui, deixa eu ver se eu digo para vocês. Eu acho até que eu já citei esse texto. Não sei se tem algum encontro. A caridade como força curativa da alma. O perdão, caminho para a cura integral. E esse da caridade, ele diz que a espiritualidade, é um texto de Emmanuel que diz, que se o trabalhador, se chegar o dia da conta ser resgatada e você estiver servindo a alguém, alguma causa, basta você até ser aquela pessoa que é o arrimo de família. Diz a justiça que pare a cobrança. E você não desencarna, você não fica paralítico se ia ficar, você não fica inconsciente se ia ficar, por mérito, porque você está servindo. Então, vocês vejam quanta coisa nós sabemos. Isso é uma responsabilidade grandiosa. Quantas coisas nós já temos que essa doutrina nos chama. Não é para ninguém se sentir coitadinho, é para você se amar. Porque Joana vai dizer, só o amor cura. O amor a si. Ame seu corpo do jeito que ele é, com todas as sobras, com todos os excessos, com todas as faltas. Acaricie sua falta, acaricie seu excesso, sua barriguinha. Eu estou aqui acariciando a minha. Agradeça. Não brigue com você. Não seja contra você. Não se ache feio. Descubra alguma coisa em você que seja lindo. Ah, eu não sou tão bonita, mas quando eu sorrio, vai uma luz. Ó, oh, maravilha. Para que coisa mais bonita do que um sorriso de verdade? Será que a gente é capaz de ver isso? De agradecer, de se amar, se aceitar. Essa é a melhor versão nossa, não é assim que a espiritualidade diz? Então, se a doença chegou, aceite. Senhor, o que é que essa tosse pertinaz está querendo me dizer? Eu fiz essas reflexões ultimamente. Por que essa doença pulmonar? Por que eu estou assim fragilizada? Nós temos que descobrir. E a gente descobre. Conversa com o anjo da guarda. Pede a ele orientação. O que é que está precisando para eu ser uma pessoa mais alegre, mais grata? A gratidão é tudo, minha gente. Gratidão é o amor em ação. Na hora que você agradece, você está distribuindo gentileza, amor, energia boa. A gente está aberto. Então, meu tempo está esgotando, não é isso? E eu queria encerrar pensando justamente sobre todas essas coisas que a gente já sabe, a compreensão dessa busca de equilíbrio, desse amor, do que Jesus nos diz. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a Deus. Eu posso até estar com uma doença física e posso estar amando o meu corpo. Tá bom, meu corpo, eu estou lhe entendendo, eu vou lhe ajudar. Eu não vou brigar contra você. Eu me lembro quando eu me aposentei, eu tinha uma dor nos pés tão grande do mundo que eu acordava de manhã, eu tentava ficar em pé, travava, o pé não saía. E eu fui para a fisioterapia, tomava passe. Estava fazendo fisioterapia já bem uns 2 meses. Botava as palestras, ficava lá mentalizando, uma música suave. Aí um dia eu estava rezando, aí chegou uma voz que fala na minha cabeça e diz, você não sabe ainda por que você está com os pés assim? Porque você não está sabendo o que vai fazer sem a universidade. Gente, eu pensava na universidade 24 horas. Hoje era dia de aula tal, amanhã é dia de reunião do departamento, amanhã era reunião do PIBIC, depois tinha aula, tinha... Sabe aquela coisa que estava a agenda? Não saía. Aí o Espírito disse, você não está sabendo o que fazer com a sua aposentadoria? Você ainda está lá, isso há 2 meses. Aí eu
Eu disse, rapaz, entendi. Eu não vou ficar boa com essa fisioterapia, né? Eu tenho que mudar. Eu me levantei e disse à moça, meu, pode encerrar aí, viu? Que eu já estou boa. Ela, que foi isso? Nada não. Fui-me embora. Não voltei mais. E os pés melhoraram. Porque eu cheguei, fui orar e pensar. O que é que a vida está me pedindo agora? Vamos, Socorro Paz, fazer uma nova rotina. Vamos começar a mentalizar nessa nova rotina, o que é mais urgente, o que é que precisa, onde é que eu vou me encaixar, o que é que eu posso acrescentar, agradecer e seguir. A gente não quer imaginar isso, que os problemas têm a ver com as nossas necessidades. Então, Joana nos convida para a gente começar a se sentir, a se descobrir, a se autoanalisar, a escrever, a pensar, a mentalizar, fazer a oração e a meditação, que é para ouvir. Na oração você pede, agradece, mentaliza, aí depois você para. Agora eu vou só repetir, Senhor, manda e espera. Aguarda. Aqui e acolá vem um pensamento, uma intuição, ou vem uma visão, ou vem uma imagem, ou não vem nada, e no outro dia você dorme e tem um sonho, alguém vai dizer uma coisa que mexe, e você, segue. Porque os médios têm mais facilidade. Eu tenho mais facilidade de ouvir isso diretamente. Então, às vezes, ele chega. Para, menina. Peraí, né? Calma. Vem Carão também, né? Eu estava decidida para retomar a evangelização em 2022, em outubro. Fiz uma reunião online, tudo dividido. Quem ia fazer o quê? A gente já tinha estudado 3 meses, preparado o currículo, tarará, toda feliz. Quando eu estou fazendo a prece final, o Espírito faz. Não, mocinha, você não vai recomeçar. Ainda não está na hora. Só para o ano. Não deu um mês. O governo mandou parar de novo as reuniões. Um mês depois, estava tudo paralisado. Eu só voltei depois de fevereiro, em março de 2022. Eu estou dando animada, os espíritos. Não. Então, como eu tenho a mediunidade, isso acontece de uma forma mais direta. Mas outros vão perceber de outras formas. Vai ser um sonho, vai ser alguém dizendo, vai ser uma leitura que você acha que aquilo lhe chama a atenção, uma palestra que você escuta. Todos esses vão ser sinais para fazer a gente acordar. Porque quem está com o coração e a mente abertos não deixa de receber, não. Quem procura orar todos os dias também não deixa. Quem frequenta uma reunião pública por semana tem condição de receber intuição ali. É só fechar os olhinhos, se concentra, ora. Quem está numa atividade mediúnica, também. Quem está no serviço do bem, também, porque ninguém está desamparado. Mesmo os que não estão fazendo nada. Os guias não deixam de ajudá-los. É porque muitos de nós ficamos surdos, né, e cegos para enxergarmos a luz e a orientação. Então, meus irmãos, muito obrigada. Eu espero que contribua e que eu também cresça com isso, porque eu também estou numa luta danada para dominar, né, o que eu preciso para poder essa saúde do pulmão e da voz continuar firme e forte. Muito obrigada, de coração. Obrigado, Socorro. Você não imagina, assim, ouvindo essa palestra, como a gente vai fazendo aquela viagem interior, né? No nosso interior aqui, a gente começa a se descobrir coisas, assim, impressionantes, né? E algumas coisas que você falou me tocou, assim, por exemplo, a doença, né? A doença, ela é um aviso para a gente. Isso. Algo a gente fez e ela vem ali para, vamos dizer assim, para nos impedir de seguir fazendo o que fazíamos. Eu vejo isso por mim, por exemplo, hoje eu tenho diabetes. Por que eu tenho diabetes? Eu comia doce com as mãos, como se diz, né? Adorava. Então, de repente, esse meu exagero, ali na frente veio o quê? Essa diabetes para brecar esse meu exagero, né? E realmente, o que você falou do automobilista, né? A gente programa a mente da gente. Eu lembro que eu fazia uns 23, 24 anos que eu coordeno um grupo de estudos.
E um dia, na casa espírita que eu frequentava, o presidente chegou assim para mim e me disse assim: tu vai coordenar o grupo de estudo do ano que vem. Quando surgiu o CIED, que a Federação Gaúcha implantou, eu olhei para ele e disse assim: olha, eu tenho vergonha de falar para 3 pessoas, como é que eu vou coordenar um grupo de estudos, né? Pois é. E ele disse assim: não, vai que tu vai ser você. Ai, meu Deus do céu, agora... E aí, isso era em dezembro, aí fomos, o grupo ia começar em março. E eu naquele pavor, né, que é como você estava dizendo, se eu digo que eu não vou conseguir mesmo. E eu estava daquele jeito, e eu ia lá na secretaria olhar o número de inscritos, era 20, 30, 40. A casa sempre tinha bastante, quando iniciava um grupo, tinha bastante frequentadores. De repente, passou mais pertinho de março, assim, final de fevereiro, 90 pessoas, aí eu me apavorei. Tá. Imagina só eu não falar para 3, ter que falar para 90. Aí eu comecei, bom, eu não tenho como fugir agora, eu já aceitei. E aí o presidente da casa me pediu fazer as lâminas do retroprojetor e tal, não tinha data show ainda naquela época. Fiz lá um monte de lâminas, né? Digo, se eu me apertar aqui, eu começo a ler as lâminas ali para... Aí, mas aí eu comecei a mentalizar. Mas pare um pouquinho, eu tenho que criar um mecanismo aqui já para ir interagindo com as pessoas e já ir relaxando e para quando chegar o momento eu já estar mais tranquilo. Então, o que eu pensei? Eu vou ficar na porta da sala e vou cumprimentando as pessoas que vão chegando, vou dando as boas-vindas e tal, e ali eu já troco algumas palavras, isso vai me acalmando. E foi o que eu fiz. Eu fui para a porta da sala e fiquei ali. Tudo bem, seja bem-vindo, e conversando. E aquilo foi me tranquilizando. E eu distraído, recebendo as pessoas, quando eu olho para a sala, não tinha 90, mas tinha umas 70. Então, ficou bem melhor, né? 20 a menos. Tinha gente ao redor da mesa onde estava o retroprojetor, né? Digo, bom, entrei, aí fechei a porta da sala, mas aí eu já estava mais... a gente já estava mais, com aquela mais intimidade, vamos dizer assim, com o pessoal. Mas botei a mão na mesa para mim não cair, porque os joelhos estavam batendo um no outro, né? Foi uma superação, né? Superação. Mas aí eu já tinha pensado, bom, a gente tem o costume, quando inicia um grupo de estudos, se apresentar, dizer alguma coisa. Bom, até 90 pessoas se apresentar, passou 1h30, né? Então, estou tranquilo. Mas Eita. a 70 foi menos, foi 1 hora e pouquinho, assim, a gente estava pronto. Então, aí eu notei, assim, que depois, quando eu comecei o encontro falando sobre doutrina espírita, eu estava absolutamente tranquilo. Por quê? Porque eu doutrinei a minha mente para Isso. estar bem, não é? Porque se eu tivesse naquilo ainda que eu tenho vergonha de falar para 3 pessoas, eu teria vergonha. Eu entraria ali e não conseguiria falar. Então, conforme você foi falando, eu fui lembrando dessas coisas do meu passado, né? E como é importante essa nossa interação mente-espírito, mente-corpo, da E gente. você vê que Joana, você fez um processo que Joana aconselha, né? Se vê na situação e agindo no bem, naquilo que você quer. Inclusive, Divaldo tem, né, umas visualizações terapêuticas, não é? Que é importante, você sabendo da sua dificuldade, você se vê agindo diferente. Né? Então, você já se programou, se vendo, não, eu vou conversar, eu vou primeiro acolher as pessoas, depois eu vou dar um tempo, isso tudo ajuda. E isso foi o que aconteceu comigo, realmente. A Liz levantou a mão, Liz, vou passar para ti a palavra. Só comentar da importância desse momento de um trabalho como esse, né? E eu, logo que cheguei a Passo Fundo, eu tive uma dificuldade muito grande também, porque eu trabalhava muito. Então, quando eu cheguei aqui, eu me vi sem nada, sem trabalho, sem nada. Claro, vim acompanhando o esposo, não tinha outra forma, né? Então, foi bastante difícil para mim. E eu desenvolvi, naquela época, uma síndrome do pânico. E por teimosia, eu deveria ter procurado um acompanhamento profissional. Mas eu fui relutando, e o Gustavo dizia assim para mim, saía de casa, eu estava chorando, voltava, eu continuava chorando.
porque eu brincava de casinha, das 7 da manhã até a 1h30, eu estava com tudo pronto. Vidro assim, tu olhava, meu Deus do céu, aquilo era tudo brilhando. Porque eu tinha aquela necessidade, eu trabalhava e aí vem aquela coisa, e como é que vai a minha vida, e como é que vai ficar isso e tal. E aí um dia, importante, como diz a Socorro, nós termos o hábito de fazer a prece e dar o tempo para a gente, o meditar, né? Dar o tempo para a gente ouvir. E eu estava numa confusão tão grande que eu fui tomar um banho e choro, e aquele choro, e aí eu pensei assim, e eu estava querendo me levar para consulta, e vamos procurar um profissional e tal, e eu relutando, porque a gente nega, né? A gente tem o costume de negar. E aí eu estava naquele choro, e eu sou de origem católica, eu era católica, né, até chegar aqui. E eu, naquele banho, assim, comecei a fazer uma oração. E, de repente, me veio aquela voz, né, Socorro, e disse assim para mim, tá chorando por quê? Isso aqui não é o fim, é só o começo. E aí eu fui buscar, e eu consegui vencer isso tudo, e era síndrome do pânico mesmo. Sentar num restaurante, tá com o prato servido ali e começar a olhar ao redor. E aí o Gustavo dizia para mim, tu tá bem? Porque daí já vinha aquela palidez, já vinha toda aquela confusão. E não almoçar, não conseguia almoçar, e dizer para ele, termina o teu almoço que nós vamos embora. E aí o que aconteceu? A partir daquilo que me veio, não é o fim, é só o começo, eu comecei a despertar, a reagir. E eu comecei a pensar assim, o que eu fazia lá, quando eu vim da minha cidade, nessas horas? O que estava me fazendo bem? E eu me dei conta que eu tinha começado a participar da casa espírita lá em Soledade. E também desenvolver atividade física. E aí eu fui buscando, inclusive conheci o Daniel na casa espírita que me socorreu muito, e eu sou grata até hoje, e fui desenvolvendo atividade física também. E a gente foi programando a mente, entendendo que aquilo que estava sentindo era algo que não era um padrão normal, não era que eu estava doente, eu sentia, eu tinha aqueles sintomas todos, mas era algo que eu conseguia ir controlando. Eu lembro de estar sentada algumas vezes em alguns lugares e começar, não, isso aí não é assim, eu estou bem, eu vou ficar bem. Claro que nós precisamos, muitas vezes, de um acompanhamento profissional. Mas muitas das vezes, o que a gente tem observado? Que as doenças elas não estão sendo tratadas, elas estão sendo, só como disse a Socorro, muito bem, anestesiadas. E aí tem o Isaías Claro, uma vez eu ouvi uma palestra dele, ele disse isso muito claramente, ele disse, as pessoas estão ficando hebetadas. O que acontece? A gente não está tratando a causa, a gente está só querendo eliminar o sintoma. Então, se nós não estiver tomando a medicação, o problema vai continuar ali. Claro que precisa, tem vezes que o medicamento, o antidepressivo, para alguns de nós, principalmente aqueles que têm uma deficiência de lítio, ele vai ser como um remédio para pressão, como um remédio para o coração, como uma medicação para quem precisa controlar sua diabetes, que tem alguns que é assim, não pode ficar sem medicação, mas eu também tenho que fazer a minha parte, eu também tenho que equilibrar, né? E é possível a gente equilibrar. Tem vezes que vai precisar tomar medicação para o restante da vida, sim, mas uma dosagem bem menor e com uma qualidade de vida excelente. Porque a gente observa muito pessoas que estão utilizando a medicação sem qualidade de vida nenhuma. Nenhuma. E eu lembro quando eu estava em toda essa confusão, uma vez o Gustavo disse para mim, olha, eu não vou te obrigar a nada, porque primeiro que contigo não adianta a gente querer obrigar nada que não funciona. E segundo, que ele disse, eu só queria entender, por que tu é tão resistente com relação a procurar um profissional e a usar uma medicação? E daí eu disse para ele assim, a mãe dele usa até hoje, porque tem necessidade, está muito bem, mas tem necessidade de medicação. E na época a cunhada usava também. E eu disse para ele, tua cunhada e tua mãe estão soltando balão, estão soltando pipa, estão gargalhando por aí? Não. Digo, então, enquanto eu ainda conseguir dar uma volta, eu vou tentar. Então, como é importante, e foi, eu nunca usei,
Claro que eu reconheço hoje que teve momentos que talvez eu devesse ter usado para sair antes daquele quadro, porque a gente precisa de auxílio, né, Socorro? A gente precisa de auxílio. Quando o problema está instalado, não adianta nós achar que nem dizer Socorro, que é só mentalizar o coraçãozinho azul lá do nosso lar e vai funcionar. Não, mas nós temos que nos ajudar. Então, é bem importante, como diz o Daniel, né? Nós nos programarmos a nossa mente. Quando é preciso utilizar a medicação, e várias vezes vai ser preciso, vamos utilizar, mas vamos fazer a nossa parte. Fantástico o teu trabalho, Socorro, como sempre. E eu gosto muito quando a gente sai do trabalho fazendo isso aqui, eu já procurando o livro aqui e já achando. Capítulo está aí maravilhoso, podem buscar em mim. Tem coisa aqui que vai ser muito útil para uma atividade que a gente vai fazer na casa espírita daqui uns dias, e tu me deu a dica que eu estava precisando para achar o que era preciso para trabalhar. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito bem, vamos passando a palavra aos demais também. Kátia, algo a questionar, Socorro? Algum comentário? Por favor, fique à vontade. Socorro do céu, quanto ensinamento para mim, muita gratidão. Eu assisti um vídeo de uma médica, minha xará, chamada Kátia Marabuco. E ela faz parte de uma casa espírita, ela é uma médica oncologista, e ela é presidente da Associação de Médicos Espíritas na região dela, na cidade dela. E isso é uma palestra de 10 anos atrás, eles estavam comemorando, me parece que 40 anos da existência daquela casa espírita. Então, ela fala nesse vídeo da abordagem que ela fazia com os pacientes dela, né? Na anamnese, quando ela questionava o que a pessoa sentia, coisa tal, ela já entrava, qual é a tua religião? Tem religião? Como é que está a tua vida? Sentimentos? Ela ia por aí, né? Para ela já fazer, já programar um tratamento envolvendo a ciência e a espiritualidade também. Ela disse que ela também fazia isso na hora que ela tocava o paciente para examinar, ela já procurava fazer ali um passe. Na hora da cirurgia, ela também fazia, né? Muito, muito, muito interessante. E ela disse também o quanto que o médico é tratado quando ele é espírita, quando ele trata alguém, porque os médicos, numa maioria aí, principalmente que não é espírita, eles têm aquela coisa, aquele estrelismo da profissão, né? Ah, eu sou médico, eu sou meio Deus, né? E ela disse que o quanto que eles têm que praticar, e ela se incluía, a humildade de dizer, não, a ciência não é só ciência, né? Nós temos que trabalhar a ciência, sim, mas também nós também temos que trabalhar o espiritual, né? Então, ao redor de uma doença, quanta gente se trata, quanta gente se cura, né? Quanta coisa vem à tona a partir da doença de um, né? Quanto a egrégora que é criada de cura, né? Todas as pessoas envolvidas, família, os próprios médicos, enfim, né? Todo mundo ali ao redor. Então, eu achei muito interessante esse vídeo, porque eu parecia de um médico, né? Tendo a visão da ciência e também da espírita, que são as duas que se completam e que podem, né, trabalhar numa cura. Eu sou voluntária numa casa espírita, num núcleo espírita, em que em todos os ambientes, isso inclui um núcleo espírita e também um hospital espírita,
tem uns cartazes com uma caixinha de remédio e uma tarja vermelha nessa caixinha de remédio. E ali diz o seguinte: entre o tratamento médico e o espírita, fique com os dois. Então a gente sempre tem que fazer isso, né? Cuidar, sim, da ciência e do espírito, da matéria e do espírito, né? Então, só quero te agradecer muito, de novo, e que nós possamos contar muitas vezes aí com os teus ensinamentos, tá bom, minha querida? Que Deus abençoe tua família e a tua vida. Vocês duas falaram da questão do medicamento, né? Porque a doutrina espírita nunca excluiu o tratamento, né, medicamentoso. A questão é a gente estar consciente que ele está cuidando de sintomas, né? E que a cura real tem a ver com as causas que estão ali por trás, desencadeando todo aquele processo. E que muitas vezes a gente passou a encarnação todinha, precisando daquela medicação. Eu me lembro que tem uma cena lá em André Luiz, que levaram um rapaz que tinha crise de epilepsia e achavam que era espírito que fazia ele ter as crises de epilepsia, ou que ele era um médium. E aí André Luiz analisa, não, realmente, quando ele sente a aproximação do inimigo da vida passada, ele estremecia todo, ele tinha crise. E o espírito nem estava perto dele. Aí o mestre lá, né, o orientador de André Luiz, que sempre às vezes muda, né, não sei se era Alexandre, aí ele diz, ele vai passar a encarnação precisando tomar passes para eliminar esses fluidos, certo? Que ele tem, além da medicação que ele vai tomar, mas que não tem a ver com perseguição mais espiritual. Mas ele ficou tão abalado pelo trauma que passou, que só em a entidade, às vezes, passar por perto, ele tem a crise. Então, para você ver como é complexo, né? Como nós temos coisa para pensar, né? Sobre esses sintomas que a gente acumula, sobre a raiva, a falta de perdão, que a gente sabe que também gera muitas doenças. Não existe equilíbrio na pessoa que está passando por ódios, né? Por situações gravíssimas de falta de perdão. Ela vai desencadear doenças e doenças. Então, o Espiritismo já dá a gente essa visão abrangente, que a doença não é castigo, mas nos mostra nossos pontos frágeis e o que nós devemos buscar, tanto as terapias medicamentosas, terapias psicológicas, o passe, né? O trabalho no bem, que é uma terapia também. É isso o caminho. Bom. Fátima, vou passar para ti a palavra, Fátima. Oi, obrigada, quanta informação, quanto aprendizado, né? Então, eu vou só resumir em 2 frases que eu consegui escrever ou te ouvindo. A cura verdadeira requer uma transformação interna, que é a nossa reforma íntima, né? Que no grupo do Enem nós trabalhamos, né, bastante esse tema, né? A reforma íntima. E precisamos nos transformar para evoluirmos. Isso mexeu bastante comigo hoje. Que é a minha transformação que vai levar à minha evolução, né? Espiritual, moral, né? É isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, gratidão também. Marilene, estou vendo o seu Edgar. A Marilene está presente, Marilene? Cadê Marilene? Ainda não a vi. Oi, queridos! Bem, Eu aqui indo tudo. Socorro, querida, muito bom te ouvir, como sempre. bem grande. Adorei o teu trabalho. Realmente, muitas informações, muitas oportunidades de reflexão. Eu vou ouvir outra vez. Foi uma aula. Só resta agradecer a Deus pela oportunidade dos nossos reencontros, né? Agradecer ao Daniel, que coordena o nosso grupo maravilhoso, e a você, minha querida. Que Deus te dê muita saúde. Um abraço bem grande abençoe a ti e a tua família. Amém. Muito obrigada, queridinha. Deus te abençoe. Deus abençoe o nosso grupo todo. Quer falar, meu amor?
Meu Deus. Eu não queria falar porque eu estou até emotivo hoje. Recebi as homenagens hoje fantásticas. Eu agradeço a Socorro por essa grande aula, as informações maravilhosas, Socorro. Deus continue te iluminando cada vez mais, dando saúde necessária que você precisa e colocando paz nesse coração, luz nesse espírito maravilhoso que você é. Cada vez mais, continue brilhando sempre. Onde você passa, você deixa esse passo de luz para todos nós. Nós amamos muito você. Sempre estamos torcendo para o teu sucesso em todos os sentidos. E agradeço também ao Daniel, Obrigada. maravilhoso, nosso coordenador. E esse grupo maravilhoso, que é uma família que nós temos, né? Eu não estou falando de Socorro. Esse grupo é uma família verdade. nossa. Você está fazendo parte agora. Amo todos vocês. Que bom, muito obrigada. Não sou isso tudo, não, mas um dia chegarei lá. Estamos nos esforçando, né? Um dia a gente chega, um dia a gente vai ser tudo luz, de verdade. Gorete, vou passar para ti agora a palavra, Gorete. Só vou agradecer também a Socorro, né? Essa pessoa tão esclarecedora, tão bondosa, que nos traz sempre muitas respostas, né? As nossas dúvidas da alma. E quando você disse que quando a dor nos alcança e estamos em serviço, sempre é atenuado, né? Sempre atenuado o problema, a dor, né? E também me tocou bastante. E também agradeço muito a todos, a você, né? Que sempre traz palavras assim que fazem diferença para a gente também. A gente aprende sempre bastante. Obrigada. Obrigada, querida, também, pelas Assis, palavras. Assis, vou passar para ti agora, Assis, nosso representante aqui. Obrigado. Eu quero agradecer essa oportunidade que eu tive de estar com vocês, aprendendo bastante sobre isso aí. E ela foi falando assim, eu fui refletindo assim, algumas situações que realmente a gente muitas vezes é avisado. Se cuida, né? Dá uma freada. Dá uma freada, né? Bom, pessoal, então, como chegou o nosso horário, agradecendo novamente então, a Socorro por essas belíssimas palavras, esse ensinamento que nos trouxe e que nos faz viajar, né, internamente e ver o que precisamos mais para nos melhorar a cada momento da nossa vida, né? Muito obrigado, Socorro. E aproveitando, então, mais um pouquinho da presença, pedir para fazer a nossa prece final, pode ser? A mim? Você fez um convite a mim, para eu fazer a prece? Sim, sim. Se tu puder fazer para nós a prece inicial. Sim, vamos fazer. Vamos agradecer por este encontro, né? Pela disponibilidade de cada um de nós e de vocês, de estarmos juntos. Apesar da distância física, nós estamos unidos em sintonia, em energia, em pensamentos e em sentimentos. Senhor Jesus, queremos te agradecer pelo encontro com estes nossos irmãos, cujos laços já nos unem, Senhor, para traçarmos rumos de aprendizado, trocas de ensinamentos, experiências de vida. Queremos te agradecer pela presença de cada um, pela inspiração que nos veio, pelo amparo da espiritualidade, que aproveita todos os momentos em que nos dispomos ao bem, para se fazer presente, animar nossos corações, colocar sentimentos bons e nos inspirar para sermos luz na Terra, luz na vida de outras pessoas,
e buscarmos a nossa luz própria, a fim de que um dia sejamos mais um a somar em luz com Cristo. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesta caminhada em que já estamos agradecidos pelo ano que se foi. Já estamos no último mês, Senhor. Permite-nos que esse mês, consagrado à lembrança da tua vinda à Terra, seja pensada e sentida por cada um de nós, o seu valor essencial, abrindo os nossos corações, Jesus, para que tu encontres morada, para que a manjedoura sublime possa despertar em nós a leveza do amor, da humildade, da simplicidade, e nós possamos agradecer pela tua presença constante, pelo teu cuidado para com todos nós, pelo teu amor que se faz presente de tantas formas em nossas vidas, porque o teu amor nos une, nos impulsiona, porque sabemos, Senhor Jesus, tu cuidas de nós. Assim, gratos por este cuidado, por este amor, por esta leveza, que o teu Natal seja vivenciado na experiência mais pura, mais verdadeira, que é trazermos a tua presença para os nossos corações. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e nos concede um final de ano, um início de novas propostas, de novas mudanças, mas principalmente, Senhor, com um propósito definido de caminharmos sempre contigo, de te aceitar como nosso mestre, como nosso modelo e guia. Abençoa-nos e concede-nos saúde e paz, amor e humildade em nossos corações. Obrigada mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade e por estes amigos que vibram pelo amor e pelo crescimento de todos nós. Sê conosco hoje e sempre, Senhor Jesus. Que assim seja.